Bom dia, turma! Bom dia! Irei fazer a chamada número 1, Aqui! número 2, Aqui! número 3. Não veio! Gente, fique em silêncio! Muito barulho! Por favor, silêncio! Gente, assim não dá! Respeita, pessoal, por favor! Pessoal, cada um no seu lugar, por favor. Cada um no seu lugar. Já falei. Turma, eu tô com dor de cabeça já. Com esse barulho. Dor de cabeça. Para. Gente, fique em silêncio, por favor. Assim não dá pra começar a aula. Por favor, fique em silêncio. De novo agredindo. Brian, de novo agredindo. Vai pro seu lugar. Chega. Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá para uma aula de história. Estamos aí trabalhando o período da pré-história e então é importante falar também sobre como foi a chegada dos primeiros habitantes aqui na América, como surgiu essa possibilidade dos primeiros seres humanos começarem a habitar e povoar esse continente americano, né? Então tem algumas teorias que surgiram. Que respondem essa pergunta, né? E eu vou citar algumas para vocês aqui, para vocês se familiarizarem com essas teorias aí. A primeira, que é a mais usada, mais famosa aí pelos professores, é a teoria de que os primeiros habitantes que chegaram aqui na América, eles vieram lá pelo Estreito de Bering. É um estreito que liga a Sibéria com o Alasca, né? Então lá em cima no norte, esse estreito possibilitou, depois de uma mudança glacial profunda no planeta, possibilitou que os primeiros habitantes, seres humanos, viessem aqui para a América. Essa é a teoria. E isso aconteceu, essa mudança glacial aí no planeta, aconteceu, segundo os pesquisadores, em torno aí de 12.000 a.C., né? Então essa é a primeira teoria, a chegada dos primeiros habitantes pelo Estreito de Bering em aproximadamente aí 12.000 a.C. A segunda teoria, também que surgiu depois de pesquisas de achados arqueológicos pelos arqueólogos, foi a ideia de que os povos que habitam a América, eles são povos mais antigos, porque esses pesquisadores, arqueólogos, descobriram fósseis mais antigos do que os 12.000 a.C., segundo a primeira teoria. Então eles acreditam que o povoamento da América é um povoamento mais antigo. Então esses fósseis encontrados, eles têm datação de 35.000 anos antes de Cristo. Então eles comprovam cientificamente, com fonte material, que a chegada dos primeiros povos aqui na América é datado, tem uma data mais antiga que os 12.000 a.C., segundo a teoria lá do Estreito de Bering. Então como foi possível isso? Eles acreditam que os povos que viviam na Oceania, depois de ondas de correntes marítimas, eles conseguiram, com pequenas embarcações, cruzarem esse oceano por meio dessas correntes marítimas. Então eles foram cruzando o oceano lá, o Oceano Pacífico, por meio dessas correntes marítimas e chegaram aqui na América, né? Isso aí, mais ou menos aí 30.000 a.C., 25.000 a.C. e assim por diante. E aí, beleza, ó, vem a terceira teoria. Depois da pesquisa aprofundada de uma arqueóloga brasileira chamada Nieide Guidon,
Então essa brasileira, franco-brasileira, né, porque a sua origem familiar é da França, ela, professora de faculdade, professora da USP aqui de São Paulo, ela fica sabendo de achados de algumas pinturas rupestres, aqueles desenhos que ficam na caverna, lembra? Então ela descobre esse achado lá na região do Piauí, da Serra da Capivara. Então ela vai para lá e começa a pesquisar esses achados. E depois de toda uma luta que ela tem até hoje, essa mulher está viva, tentando lutar e preservar esse material, esses vestígios arqueológicos aí, que é um patrimônio não só brasileiro, mas mundial. Ela estava lá pesquisando e verificou, depois de algumas análises, que existia ali vestígios de seres humanos datados de anterior aos 35 mil anos antes de Cristo. Então ela descobre, por exemplo, ali cinzas de fogueiras bem anteriores àquela datação de 35 mil anos antes de Cristo, 12 mil anos antes de Cristo. Então ela acredita que o Brasil foi povoado por civilizações bem anteriores a essas teorias que foram apresentadas anteriormente, ok? Então ela acredita aí que existiu e existia naquele contexto ali do movimento humano e cultural, civilizações bem mais antigas do que datadas aí, como eu falei, de 35 mil e 12 mil anos antes de Cristo. Então ela vem com uma nova resposta para a origem e a chegada dos primeiros habitantes aqui na América. E para alimentar mais esse ideal, ela descobriu fósseis que os crânios desse material que ela encontrou, desses seres humanos, tem traços físicos de povos que viviam na África. E não povos que migraram pela Ásia e apareceram lá no Estreito de Bering e desceu para o território aqui que hoje é a América do Sul. Então, ela entende que essas características físicas desses fósseis encontrados são características físicas dos fósseis dos seres humanos que viveram na África. Então, ela entende que houve sim um povoamento aqui na América por meio dessa conexão entre a África e a América. Isso aí ela data aí em torno de 100 mil a.C., 150 mil a.C. Então ela entende que a chegada dos primeiros habitantes aqui na América é uma chegada muito anterior àquelas teorias que haviam sido apresentadas pelas correntes de arqueólogos e estudiosos aí. Então ela vem com uma terceira possibilidade de entender como chegou e como a África está muito próximo da nossa construção da sociedade, da humanidade que viveu aqui na América. Então são essas três teorias aí, ok? Primeira teoria do Estreito de Bering, a segunda teoria depois da descoberta de alguns fósseis mais antigos. Então a segunda teoria acredita que os povos que vieram para a América, eles imigraram depois de correntes marítimas no Oceano Pacífico e conseguiram povoar esse território. E a terceira é da nossa brasileira aí, Neide Guidon, que acredita, depois da descoberta de algumas atividades humanas, que os seres humanos estão aqui há mais de 150 mil anos antes de Cristo e estão povoando e constituindo ali a atividade humana nesse território, que também aí podemos colocar o Brasil, né, que se trata da América como um todo, né? Então é isso aí, pessoal. Esse foi um conteúdo de hoje e eu vou deixar para vocês algumas questões para vocês desenvolverem, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.